Hello! Como vocês estão? Bem-vindos de volta. Quem já me acompanhava aqui anteriormente, preciso trazer atualizações. Decidi que esse canal irá ressuscitar, né? E aí decidi que ele vai voltar com um foco um pouco mais acadêmico, que era o que eu já tinha tentado fazer, né? Eu tinha tentado trazer um vídeo sobre, na verdade eu trouxe esse vídeo, né? Um vlog sobre o meu mestrado e depois nunca mais apareci aqui. Então, a ideia é que a gente retome isso, só que a gente tem uma questão, eu não estou mais no mestrado, agora estou no doutorado. E eu queria fazer esse vídeo mais introdutório, trazendo um pouquinho sobre como que foi o meu mestrado, o que que foi que aconteceu, pra gente, né, alinhar as coisas, deixar tudo aí nos seus devidos lugares, para que a gente possa começar os vlogs do doutorado, aí um diário de doutorado, que já está ali na metade, mas que vai ser muito interessante, porque, gente, falta conteúdo sobre isso aqui, tá? Falta conteúdo sobre mestrado e doutorado aqui no YouTube, é um conteúdo que eu procurava muito quando eu tava no mestrado, e falta. Eu lembro que eu segui umas 2 pessoas só, e aí uma delas terminou o mestrado, foi pro doutorado, eu continuo acompanhando, e outra terminou o mestrado, não foi pro doutorado, e aí não tinha mais o que acompanhar da parte acadêmica. Então eu sinto que falta. E aí eu decidi, por que não ser eu a pessoa a trazer, já que gosto muito de YouTube, acompanho muito o YouTube, gravei durante muitos anos e enfim, estou num doutorado, né? Esse vídeo não tem roteiro, não tem nada, eu vou falando conforme eu for sentindo, assim, as coisas com vocês, mas a ideia é mais realmente a gente se atualizar e eu explicar pra vocês como é que foi a minha experiência de mestrado, o que que foi que rolou, como é que foi. Vamos começar do princípio. Como é que foi o processo seletivo? Como é que foi passar no mestrado, né? Lembrando a todos, o meu mestrado foi pela USP, escola de enfermagem, tá? Eu sou formada em enfermagem, sou enfermeira. E o meu mestrado e meu doutorado atual são na escola de enfermagem da USP. E essa é uma coisa importante de vocês saberem, por quê? Porque o processo, tanto o processo seletivo, quanto o rigor, quanto a competitividade dentro, quanto a concorrência para você passar, tudo isso vai depender de cada instituto da USP, de cada faculdade, enfim, vai depender muito. Então, dizer como foi a minha experiência no mestrado não significa que a experiência de mestrado de outras pessoas tenham sido igual. Na verdade, muito provavelmente são experiências diferentes. O que todos nós podemos concordar é que a gente enlouqueceu, né? Todo mundo enlouquece um períodozinho ali do mestrado, do doutorado, mas de resto as coisas acabam sendo muito diferentes. Então, o meu mestrado foi em enfermagem, vai ser completamente diferente de um mestrado que é em física ou de um mestrado que é na letras, né? Vão ser coisas muito diferentes, mas enfim, vamos falar do processo seletivo. O processo seletivo, ele, lá na enfermagem pelo menos, ele é dividido em 4 partes. Primeiro, a gente passa por uma prova de inglês, de proficiência de inglês, que é uma prova bem tranquila, então você não precisa saber muito assim de inglês para passar. É uma prova que a gente consegue fazer a prova aplicada pela Faculdade de Letras da USP. Ela dá uma prova e a gente faz essa prova e enfim, a gente não precisa pagar os milhões que as instituições costumam cobrar para fazer uma prova de proficiência, né? Depois eles vão analisar o seu projeto de pesquisa, que aí também vai depender de cada instituto quantas páginas tem que ter, vai depender se é um mestrado, se é um doutorado, né? Inclusive, essas etapas que eu passei no mestrado, eu também passei pelas mesmas etapas no doutorado, tá? Foi basicamente as 4 etapas que eu passei no mestrado, eu passei no doutorado também. Primeira etapa, a prova de proficiência em inglês, na verdade em língua estrangeira, pode ser espanhol também. Na segunda etapa foi a análise do projeto. Na terceira etapa foi a análise de currículo, onde eles vão analisar qual que é a sua maturidade acadêmica. E a quarta etapa foi uma entrevista, que na verdade foram ali perguntas sobre, enfim, se eu tinha, digamos assim, potencial, basicamente, assim, né? Não sei se seria esta a melhor palavra, mas são perguntas mais ou menos nesse sentido. E eles questionam muito sobre o seu projeto também, então sobre a metodologia, para saber se você tá entendendo, se você realmente sabe daquilo que você escreveu, ou se, sei lá, pegou de algum lugar, mas eles fazem perguntas
com relação a você e com relação ao seu projeto. Quais que são as dicas que eu dou? Você precisa estar alinhado, bem alinhado com um professor antes de entrar. Por quê? Porque se você tiver um professor que, enfim, queira que você entre, facilita muito. Essa aqui que é a realidade, tá? Então, é bacana você já formar uma relação com algum professor antes de começar o processo seletivo. Isso, pra mim, é primordial, é a minha principal dica. Então, procurar quais são os professores da universidade que você quer, da área que você quer. Então, no meu caso, eu faço um doutorado e o meu mestrado também na área de saúde mental. Então, eu já estava em contato com uma professora de saúde mental desde a época da graduação. E aí, seria interessante, se eu fosse começar um mestrado hoje, o que eu faria? Eu entraria, entraria no site da escola de enfermagem, olharia quais que são os professores da área de saúde mental, veria qual que tem ali um currículo mais alinhado com o que eu gosto, né? Por exemplo, essa minha professora, ela estuda bastante gênero dentro da saúde mental, e que é a minha linha de pesquisa, eu estudo mulheres. Então, pra mim, ela é perfeita. E aí, entra em contato com ela, pede para participar do grupo de pesquisa, vai ali alinhando, se mostrando bastante interessado. São coisas realmente que vão fazer muito a diferença. Provavelmente esse professor vai se mostrar mais disposto a te ajudar também. Então, a minha professora, na época que eu estava no projeto, ela me ajudou, ela leu o meu projeto antes. Ela fez vários apontamentos, várias correções, não foi eu sozinha, sabe? Então, ela já tinha lido o meu projeto antes de eu submeter ele para o mestrado. E eu digo isso não é porque o seu professor vai escolher quem que ele quer que entre ou não. Não é isso, o professor não escolhe. Mas com o seu professor querendo você ir lá dentro, ele vai facilitar o processo para você nesse sentido que eu acabei de falar, de acompanhar o projeto com você, de te dar dicas de como montar o currículo. Então, criar esse bom relacionamento com o orientador antes de entrar faz total diferença. Mas a gente também tem programas de mestrado e de doutorado onde você entra sem estar associado a algum professor. E aí você vai ter que estar dando uma olhada no qual que é o programa da faculdade, do instituto que você quer, né? Tem alguns que você entra sem estar associado a algum professor e durante o curso de mestrado e de doutorado você se vincula a algum professor, se vincula a algum projeto. No meu caso, eu já tinha que entrar vinculada a um professor, vinculada a um projeto. E o projeto, como é que a gente escolhe, né? Também aí é outra questão. O meu projeto, do mestrado, eu dei a sorte de já pegar pronto. Então, tem essas questões assim, né? Você pode, por exemplo, já ter uma linha mais ou menos na sua cabeça do que você gostaria de seguir. E ir atrás de um professor que siga esta linha e perguntar quais são os projetos que ele tem disponíveis. Ou você pode fazer uma oferta, né? Eu gostaria de fazer sobre tal coisa, o que você acha? Mas tem que estar alinhado com o que aquele professor pesquisa, senão ele vai falar que não, né? Ele não vai pesquisar uma coisa completamente aleatória, ele vai querer manter ali a linha de pesquisa dele. Eu, no mestrado, dei a sorte de já pegar um tema muito legal, que a minha orientadora tava ali me oferecendo, né, pra fazer. Topei. E aí, dentro do mestrado, eu tive a ideia do doutorado. E aí eu pude fazer um doutorado num tema que eu escolhi, que eu meio que montei do zero, assim, que inclusive é meu xodózinho, assim, porque justamente fui eu que pensei desde o princípio e tudo mais, fui eu que senti uma necessidade de estudar sobre isso, trouxe essa proposta para a orientadora e ela falou, bora, e a gente foi. Sobre a prova de proficiência de inglês, eu esqueci de falar que a depender do lugar que você for fazer, então assim, primeiramente, vocês vão ler bem bonitinho o edital do programa de mestrado e de doutorado, né? Por favor, o edital vai estar bem lido e aí vocês vão ver quais que são as instituições que eles aceitam que seja feita essa prova de proficiência. A depender dessas instituições, vocês conseguem fazer simulados. Eu consegui, pela prova de proficiência da Faculdade de Letras da USP, a gente consegue fazer esse simulado. E aí eu fiquei muito mais tranquila quando eu fiz o simulado e vi que a prova era fácil, assim, né? Gente, eu esqueci completamente que tem uma quinta etapa. Esqueci. Sabe por que eu esqueci? Porque essa quinta etapa não teve no doutorado. Que é a etapa de fazer uma prova escrita. No doutorado não teve essa etapa, mas no mestrado teve. Então, o que me foi dado? No edital tinham lá alguns textos que eu deveria ler.
E aí, no dia da prova, tinha lá um texto e eu precisava articular este texto com as coisas que foram lidas. Não sei se fez muito sentido. Então, por exemplo, um dos textos que eu me lembro que tinha lá eram leis, algumas leis específicas de saúde mental. Eu poderia, né, utilizar estas leis para argumentar alguma coisa com relação àquele texto. Então é uma prova que ela pega duas coisas, né? Ela vai pegar o quanto que você conseguiu estudar e que você conseguiu lembrar, ela também pega o quanto que você consegue argumentar, o quanto que você consegue resumir, fazer uma síntese dos assuntos, né? Pegar ali diversos textos e transformar num texto só, como é que é essa sua habilidade. Ela também vai pegar isso. E no mestrado teve, eu lembro que foi uma prova muito gostosa de fazer. Gente, eu adoro esse tipo de prova. Entrei no mestrado, deu tudo certo. E a questão é que eu entrei no mestrado durante a pandemia. Então, todas as minhas disciplinas foram online. Outra coisa que também aconteceu durante meu mestrado foi que eu pedi uma bolsa, né? A bolsa para o mestrado e para o doutorado, como é que ela funciona? Quando a gente pensa em bolsa numa universidade particular, a bolsa, ela é um valor que você deixa de pagar, né? Já na bolsa da iniciação científica, do mestrado, do doutorado, a gente ganha dinheiro para fazer aquilo, certo? Então, a bolsa do mestrado, na época, tava 1.500, hoje já tá 2.100. Então, no final do meu mestrado, ela aumentou para 2.100, então eu ainda peguei alguns meses de aumento. Minha bolsa era CNPq, e então eu tive dedicação integral ao mestrado, o que significa que eu não trabalhei. Eu passei 2 anos de forma integral, só fazendo mestrado e recebendo essa bolsa. Foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora, assim, que eu sinceramente sinto falta. Hoje no doutorado eu trabalho, eu não tenho mais dedicação exclusiva. Desde o princípio eu nunca tive, na verdade, dedicação exclusiva no doutorado. Eu já entrei no doutorado trabalhando, né? Esse hiato que eu fiquei entre o doutorado e o mestrado, eu comecei a trabalhar e comecei o doutorado e enfim. O salário do meu trabalho é mais do que a bolsa, então vale a pena, né? Mas eu confesso que eu sinto muita falta, principalmente pela questão do quanto a gente consegue se dedicar. Então, no meu mestrado, primeiro que eu tinha dedicação exclusiva, segundo que as matérias eram online. Então, vocês conseguem captar a quantidade de disciplina que eu fiz, né? Gente, eu fiz muita disciplina. Eu fiz, assim, mais créditos do que deveria, bem mais créditos do que deveria, e consegui passar esses créditos todos pro doutorado. Já agora no doutorado, eu não tenho essa mesma dedicação. Eu faço uma matéria ou outra, tô ali raspando na quantidade de créditos, vou realmente fazer o que eu tenho pra fazer, não vou conseguir fazer a mais, não consigo fazer todas as disciplinas que eu gostaria, porque realmente, como eu trabalho, eu tenho que pedir dispensa do trabalho um dia na semana para poder ir para disciplina, então eu só posso fazer disciplinas que só tenham um dia na semana, toda uma logística que tem que acontecer. Então é diferente, assim, é muito diferente. E tem também a questão do quanto que a gente tem que se dedicar fora do horário de trabalho, né? Então imagina, a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda tem coisa de mestrado e doutorado para fazer. É complicado, é uma jornada dupla, né? E é diferente de uma faculdade onde você tem as coisas muito estruturadas, onde o professor fala, você tem que fazer isso. No mestrado e no doutorado você precisa ser muito autodidata, você precisa ir captando as coisas que você precisa ler, as coisas que você precisa fazer. Então a minha produtividade no mestrado era muito alta, justamente pela dedicação integral. E aí eu me lembro que eu estudava horas e horas e horas por dia, assim, eu estudava cerca de 8, 9, 10 horas por dia, tranquilamente. Lógico, dei uma enlouquecidinha, fiquei um pouco biruleibe das ideias, né, porque era pandemia, porque a gente não saía de casa, aquela coisa toda. Mas hoje em dia eu não chego nem perto, hoje em dia eu consigo estudar ali umas 3, 4 horas de final de semana, e é o máximo, assim, que eu consigo. Durante a semana, muito pouco, justamente pelo cansaço do trabalho. Por que eu tô trazendo essa experiência do doutorado? Porque são duas experiências, uma de dedicação integral e uma de fazer
essa pós, né, enquanto trabalha, que eu acho que são duas coisas que a gente tem que considerar quando a gente vai começar um mestrado, né? Se eu vou fazer esse mestrado com bolsa ou se eu vou fazer esse mestrado trabalhando. Se você achar que vale mais a pena a bolsa, eu sempre falo que se o valor da bolsa fosse o mesmo valor que eu recebo no meu trabalho, eu com toda certeza estaria só com a bolsa, porque, gente, é delicioso, para quem gosta de estudar, é delicioso ter dedicação integral no mestrado e no doutorado. Mas, como a gente, né, vive num estado capitalista, não tem muito pra onde correr, eu acabo indo pro que ganha mais. Mas se para você financeiramente estiver ok ficar com a bolsa, eu super recomendo fazer dedicação exclusiva. Você aproveita muito mais, você estuda muito mais, é muito mais assim, toda a experiência é muito mais proveitosa, até dentro do próprio programa. Então, as outras atividades, os eventos, você consegue ajudar em outras coisas, você consegue fazer parte de outros programas. Então, uma coisa que eu fiz no mestrado que foi muito legal foi um estágio em docência. Então, eu ficava de estagiária na disciplina de saúde mental, acompanhava os alunos nos estágios, dava algumas aulas, estava ali para tirar dúvidas, ajudava nas provas. Foi realmente muito legal. Eu fiz 3 semestres esse estágio e é uma coisa que eu não tenho a oportunidade de fazer agora no doutorado, porque eu trabalho, né? Agora vamos à pergunta de milhões. O que eu achei de fazer um mestrado na USP? Foi muito difícil? Gente, a real é que como eu estava imersa, completamente imersa, e eu sou aquela pessoa que quando foca, meu amor sai da frente, sabe? Então, como eu estava imersa naquilo, eu só fazia isso, eu vivia pelo meu mestrado, pra mim realmente foi muito fácil de fazer, porque se tornou minha vida, basicamente, né? Eu vivia pra isso, assim, não importa onde eu ia, eu tava levando meu notebook. Eu ia viajar, eu me lembro de estar sentada, assim, em hotel, sentada na beira da piscina, na cadeira, na espreguiçadeira, com o notebook na mão, fazendo coisa do mestrado, assim, na beira da piscina fazendo coisa do mestrado, porque não importa onde eu fosse, eu levava. Eu não tirava um diazinho de férias, eu trabalhava no mestrado de domingo a domingo. Porque eu gostava, não era porque a minha orientadora estava no meu pé dizendo você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, minha orientadora sempre foi muito tranquila. E aí, outra questão, que depende muito de como que vai influenciar muito no como que vai ser o seu processo de mestrado e de doutorado, é o seu orientador. Se ele for uma pessoa um pouco mais que larga, assim, o aluno, ou se ele for uma pessoa que fica muito em cima, ou se ele for ali na medida, vai depender de muitas coisas. Então é interessante, às vezes, se você conseguir ter contato com alguém que já foi orientando dessa pessoa, entrar em contato, perguntar como é, talvez seja uma boa. Será que faltou alguma coisa, gente? Não sei, porque como eu fiz esse vídeo sem roteiro, pode ser que tenha faltado alguma coisa, assim, muito importante que eu não falei. Mas qualquer coisa, vocês, por favor, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Se for alguma coisa, assim, muito relevante, eu gravo outro vídeo, não tem problema nenhum. E teremos vlogs, tá? Então vocês aí fiquem atentos no canal, se inscrevam. A gente vai ter bastante vlog do doutorado, fazer um diáriozinho mesmo, pra vocês irem acompanhando como é que é o meu mundinho no doutorado durante uma semana, durante um final de semana, coisas nesse sentido, beleza? É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.